Bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de webconferências promovida aqui pela Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a Renata de Carvalho Cavalcante, ela que é psicóloga aqui do CACOM, do nosso HU. Hoje Renata vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês relacionado ao suicídio, e ela vai tratar sobre o tema estratégias para identificar e lidar com o comportamento suicida. Seja muito bem-vinda, Renata. Eu passo a palavra para você. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, conversar, na realidade, sobre suicídio. Então, as estratégias de identificar e lidar com o comportamento suicida. Então, a gente tem que entender, primeiramente, que o suicídio é um problema de saúde pública. E ele está, em grande parte das ocorrências de suicídio ou tentativas de suicídio, atrelado a doenças mentais. Certo? Então, o ponto básico é a detecção precoce e o tratamento apropriado, para a prevenção dessas doenças, consequentemente, a prevenção do suicídio. Então, o comportamento suicida, a dimensão do problema. O comportamento suicida, ele vem compulso em termos numéricos, ele vem aumentando muito, o que causa um grande impacto de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de mortes por suicídio em termos globais, no ano de 2003, girou em torno de 900 mil pessoas que tentaram suicídio. E isso são dados registrados. Porque se a gente for levar em conta as tentativas de suicídio, esse número aumenta exponencialmente. Certo? Então, assim, as tentativas de suicídio, o suicídio é responsável por 24 mortes diárias no Brasil e 3 mil no mundo, além das 60 mil tentativas. Então, a faixa etária entre 15 e 35 anos está entre as 3 maiores causas de morte. Por isso que a importância desse tema, por isso que trabalhar nesse tema. Nos últimos 45 anos, a mortalidade global do suicídio vem migrando em participação percentual do grupo dos mais idosos para os mais jovens. Ou seja, alguns anos atrás, quem mais tentava suicídio eram as pessoas acima de 45 anos. Hoje em dia, esses números estão se modificando. Pessoas entre os 15 e 45 anos estão tentando mais suicídios. E o suicídio é a sexta causa de incapacitação. Ou seja, a pessoa tenta cometer suicídio, não consegue, mas pode ficar com sequelas. Se a gente pensar em pessoas que tentam suicídio ingerindo algum tipo de tóxico, ou substâncias como chumbinho, por exemplo, pode não levar a morte, mas pode deixar sequelas significativas. Então, para cada suicídio, em média, de 5 a 6 pessoas próximas ao falecido que vão sofrer tanto consequências emocionais como sociais e econômicas. Porque, se a gente for lembrar de um caso recente no Brasil, um senhor, um homem de 45 anos, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que matou esposa e filhos, e depois cometeu suicídio, e ele estava nessa faixa, dos 40 a 45 anos. Então, a gente também tem que entender que os sobreviventes da morte por suicídio são também filhos, irmãos, amigos e cônjuges, todos com histórias diferentes. Então, segundo Celine Borras, que ela é presidente do instituto chamado Decode do Suicídio, são considerados sobreviventes, porque a vivência ela é muito traumática. Se a gente pode até chegar a comparar com uma grande catástrofe, que vai ter consequências significativas, emocionais, para todo mundo que ficou, para as pessoas, os familiares que ficaram pós-suicídio. Então, assim, a gente tem que também olhar para esse sujeito. Então, de 1,4% do ônus global ocasionados por doenças no ano de 2002 foi devido a tentativas de suicídio. Estima-se que esse número vai aumentar para 2,4% em 2020. Ou seja, a gente vê um aumento nessas tentativas de suicídio e, consequentemente, em sequelas.
De acordo com a Agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolve pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. Lógico que existem em países de primeiro mundo tentativas de suicídio, sim, existem. Só que as causas também são muito variadas, né? Então a gente pode ver que o número de casos eles cresceram 60% nos últimos 45 anos. E o Brasil ele é o 8º país em número absoluto de suicídio. Certo? Então, em 2012, foram registrados 11.821 mortes por suicídio, sendo 9.198 de homens e 2.623 de mulheres. As mulheres tentam menos suicídio? Não sei dizer, porque as tentativas de suicídio, muitas vezes elas não são registradas, mas elas não têm tanto sucesso nas tentativas, porque as tentativas dos homens elas são mais agressivas. Por exemplo, dar um tiro na cabeça. A mulher ela vai normalmente ingerir medicamentos, vai cortar os pulsos. O tipo de tentativa de suicídio entre homens e mulheres ela é diferente. O dos homens ela é muito mais drástica, né? Então, entre o ano de 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% da quantidade de mortes. Ou seja, uma alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os homens. Os registros oficiais sobre tentativas de suicídio são escassos, porque se você for fazer uma pesquisa nos hospitais gerais e pronto-socorros, né, para fazer um cadastro das pessoas que tentaram suicídio e não obtiveram sucesso, não vai estar registrado como tentativa de suicídio. Está registrado como outras causas externas. Então, é muito difícil a gente quantificar, né, as tentativas de suicídio. E fora também que algumas tentativas não chegam nem aí ao pronto-socorro, o que dificulta a quantificação desses dados. E a cada 3 pessoas que tentaram suicídio, apenas uma foi logo depois atendida em pronto-socorro, né? Então, assim, a gente fica com um déficit de 2 pessoas que não foram registradas, né? E esses dados, eles conformam uma espécie de iceberg, né? Que se a gente for analisar, como está aqui no gráfico, né, a cada 100 habitantes existe o pensamento, as pessoas que pensam no suicídio, mas não agem, não tem nenhum plano formado, e a gente vai ver que vai afunilando, certo? A gente entende toda essa parte aqui de baixo como um processo até inconsciente, algo que não é revelado, certo? Ou não quantificado. Então, tem um pensamento suicida, tem o plano, né, as pessoas que realmente elaboram um plano, mas não colocam em prática, e tem a tentativa, né, pessoas que têm pensamento, plano e colocam em prática, mas não efetivam o suicídio. Isso a gente só acaba registrando a pessoa que consegue efetivamente dar fim à própria vida. Então, a assistência prestada a pessoas que tentam suicídio, ela é fundamental. E assim, o que a gente vai fazer nessa pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu, né? Ela é fundamental a assistência a essas pessoas como prevenção, né? Que a gente tem que elaborar, a gente tem que fazer algo, né, para atender esse sujeito. E muitas vezes esse sujeito, no hospital geral, ele não é bem visto. Aquela pessoa que está tentando dar fim à própria vida, né? Será que ela merece mesmo essa assistência? Só que essa pessoa, ela é uma pessoa em sofrimento, que ela não vai tentar dar fim à própria vida se ela não estiver sofrendo. Então, existem hoje grupos de ajuda, né, para essas pessoas que estão nesse comportamento suicida. Então, a importância das equipes do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, na prevenção do suicídio. A gente tem que entender que indivíduos que têm uma doença mental, como esquizofrenia, né, transtorno afetivo bipolar, né, doenças mentais, eles possuem um risco maior para o suicídio, né? Então, as equipes dos CAPs que lidam mais diretamente com esse indivíduo, e principalmente em crise, eles têm um papel fundamental, né, para minimizar essas questões. Né? Por estarem próximas dos pacientes, dos familiares, eles formam uma rede de proteção social para esse sujeito. E alguns fatores de risco para o suicídio. A gente tem que entender que os transtornos mentais, problemas sociodemográficos,
problemas psíquicos, psicológicos e as condições clínicas incapacitantes são alguns dos fatores que levam as pessoas a tentarem o suicídio e a concretizarem esse ato. Então, falando um pouco dos transtornos mentais. Transtornos de humor, como depressão. As pessoas que estão sofrendo um processo depressivo, que não têm saída, né, das situações que estão vivendo, elas podem sim cometer o suicídio. Né? Os transtornos mentais e de comportamentos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, alcoolismo, dependência de outras drogas, como crack, né? Eles também têm uma tendência maior a tentar o suicídio. Transtornos de personalidade, como borderline, pessoas narcisistas, antissociais. Borderline é aquele limítrofe, né? O que tem comportamentos muito impulsivos, né? Ele tende também a ter um índice alto, né, de tentativas de suicídio. A esquizofrenia, o esquizofrênico, as tentativas de suicídio do esquizofrênico provavelmente estão muito ligadas aos delírios e às alucinações que eles têm. Então, provavelmente não é um ato pensado, né, se o sujeito tivesse compensado desse problema, desse transtorno. Né, os transtornos de ansiedade e as comorbidades, elas potencializam o risco. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão e faz uso de álcool. Então, tudo isso vai potencializar essas tentativas de suicídio. Problemas sociodemográficos. Então, o sexo masculino, eles tendem a ser muito mais bem-sucedidos nas tentativas de suicídio dele, que ficam na faixa entre 15 e 35 e acima de 75 anos. Olhando esse acima de 75 anos, a gente vê que é quando a pessoa está mais debilitada. Provavelmente ele vai ter um problema orgânico por trás disso, ou até problemas financeiros. Né? Os estratos econômicos extremos, por exemplo, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que têm mais dificuldades, se a gente for levar em conta percentual populacional, né, também vão ter mais tentativas de suicídio. Pessoas que residem em áreas urbanas, desempregados, principalmente se a perda do emprego for recente. Então, a gente vê muitos casos de tentativas de suicídio por perda de emprego. Se a gente for analisar o momento atual do Brasil, onde a situação econômica está muito delicada, a gente também, se fosse fazer uma pesquisa, provavelmente iria ver um aumento do índice de desemprego e, consequentemente, uma associação às tentativas de suicídio. Pessoas aposentadas, e aí a gente pode fazer uma leitura que o aposentado ele está à margem, muitas vezes, de um processo social, né? Ele é excluído, às vezes até pela família e pela sociedade de uma maneira geral. Consequentemente, ele pode vir a tentar um suicídio. Isolamento social, pessoas solteiras ou separadas tendem a ter mais tentativas de suicídio e migrantes. Os migrantes, porque provavelmente estão longe do apoio familiar, estão longe da identidade deles. Os aspectos psicológicos, perdas recentes, aí a gente pode até remeter à perda do emprego, né? O que isso influencia do ponto de vista psíquico nesse sujeito, né? Fora as perdas, o luto mesmo, a perda de um parente, né? Perdas significativas, né? Perda de figuras parentais na infância, né? Tem um papel proeminente também, se a gente for fazer um link com as tentativas de suicídio. Dinâmica familiar conturbada, aquela família que tem muitos problemas, que ela funciona em torno de problemas, né? Os seus membros podem sim ter mais tentativas de suicídio do que a população em geral. Datas importantes: Natal, Ano Novo, aniversário de um parente que já se foi, né? De uma pessoa muito importante para esse sujeito, né? Acabam mexendo muito do ponto de vista emocional e as pessoas podem, nesses momentos, não estarem bem, realmente vir a tentar o suicídio. Ação de aniversário, né? O aniversário para muitas pessoas é uma data muito significativa, é uma data de reflexão, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Né? Então, tudo isso leva esse sujeito, pode levar esse sujeito a um processo de introspecção e leva a atitudes impulsivas. E a personalidade, né? Traços de personalidade, como impulsividade, agressividade, humor lábil. O que seria esse humor lábil? Essa pessoa que oscila, né? Que fica oscilando nesse humor, também podem vir a ter mais tentativas de suicídio.
condições clínicas incapacitantes, umas doenças orgânicas incapacitantes, podem levar o sujeito a pensar sobre o suicídio e a tentar o suicídio. No CACOL, esse é o discurso, né, principal dos pacientes que acabam de receber o diagnóstico de um CA. Né? As pessoas, elas relatam muito isso, o desespero, né, que podia acabar com tudo, que não precisaria sofrer ou passar por todo o processo de tratamento. A dor crônica, né, porque a dor, ela leva realmente o sujeito a uma situação incapacitante. E sentir dor diariamente pode sim levar o sujeito a tentativas de suicídio. Lesões desfigurantes perenes, se a gente for pensar em pacientes queimados, né, principalmente queimaduras de face, né, pacientes com epilepsia, trauma medular, a neoplasia, como eu falei, né, câncer, e AIDS. Né, são condições clínicas que fazem com que os sujeitos venham a pensar em tentativas de suicídio. Então, os principais fatores de suicídio são históricos de tentativa de suicídio e transtorno mental. Se a gente for pensar num paciente, por exemplo, com depressão, que tentou o suicídio uma vez, não conseguiu, provavelmente o discurso desse sujeito vai ser: nem isso eu consigo fazer. Então, ele pode continuar nesse processo depressivo e vir a tentar, e vir a ter outras tentativas de suicídio. Então, esse paciente, esse sujeito, ele tem que ser muito visto, ele tem que ser bem visto e bem cuidado. Né? E o transtorno mental, que é um fator assim, proeminente nas tentativas de suicídio. Porque a gente tem que entender que o suicídio é uma definição, é uma solução definitiva para um problema temporário. Que os problemas eles podem ser resolvidos, mas que tem que ser resolvidos com cuidado. Só que a pessoa, no auge do seu desespero, ela não vê solução. Então, a única solução que ela vê é se matar, é pôr fim ao próprio sofrimento. Porque é isso que a pessoa que tenta o suicídio quer. Ela não quer morrer, ela quer deixar de sofrer. E os aspectos psicológicos do suicídio. Existem estágios no desenvolvimento da interação suicida. Como eu já falei, a imaginação ou a contemplação da ideia suicida. A pessoa vai ruminar isso por muito tempo. Matar, né? Como implementar isso? E esse plano pode ser tanto real, né, como imaginário, porque alguns planos suicidas também vão para a casa do imaginário, que são coisas que dificilmente vão ser concretizadas. E tem a própria ação destrutiva, ou seja, colocar esse plano, essa imaginação em prática. Então, a gente não pode esquecer que o resultado de um ato suicida depende de uma variedade de fatores. Sempre envolve o planejamento. Ninguém vai se matar do nada. Né? Não vai ser de repente. Ele planejou, né? Ele imaginou, ele planejou para ele executar isso. Então, não é da noite para o dia. E existem 3 características, né, próprias do estado de que se encontram na vida das pessoas que cometem suicídio. Ambivalência, né? Eles estão muito perdidos, o discurso é ambivalente, é contraditório, né? A impulsividade, né, cometer o ato, e a rigidez, a constrição. Parece que a gente não consegue mudar o tipo de pensamento desse sujeito, eles estão com uma ideia muito fixa. Né? E a maioria das pessoas com ideias de morte, ela comunica o pensamento. Essa questão de que quem quer se matar não fala, não é assim. Esse sujeito, ele fala, ele vai dar sinais. Cabe às pessoas que estão próximas observarem ou não, darem a devida relevância ou não. Mas vai ter sempre algum tipo de comentário, como querer morrer, o sentimento de não valer nada, da vida não estar valendo a pena, né? Que muitas vezes são ignorados pela família e por amigos, que são as pessoas próximas a esse sujeito. Então, tem algumas frases de alerta que o sujeito ele costuma falar. Eu preferi estar morto, né? Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais. Podem ser frases pontuais? Podem, mas podem ser frases de uma pessoa que está com um plano suicida, uma ideação suicida. Eu sou um perdedor, um peso para outras pessoas, os outros vão ser mais felizes sem mim.
Ou seja, você vê um sentimento de menos-valia, né? As pessoas não se dando o devido valor, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado e observar, né, essas frases, né, e esse sujeito que está do nosso lado. E o sentimento dessas pessoas, né, normalmente eles circulam entre 4 sentimentos, né, que são os 4 Ds, né, a depressão, a desesperança, o desespero e o desamparo. Né? São pessoas que estão se sentindo sós, altamente desesperadas, que não veem no futuro uma solução para o problema delas. Então, a solução, volto a dizer, o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Só que quem está com o problema não vê esse problema como temporário. Ela acha que nunca vai conseguir resolver. Né? E ideias sobre o suicídio que levam a erros. Né? Algumas pessoas acham que se perguntar sobre o suicídio para essa pessoa que está triste, que está tendo esse tipo de discurso, poderá induzir ao suicídio. Mas, pelo contrário, quando a pessoa fala, ela consegue organizar esses sentimentos que são tão ambivalentes, que são tão contraditórios, né? E vai aumentar o vínculo da pessoa com esse sujeito que está perguntando. Né? Ele vai se sentir acolhido. Isso pode ser por qualquer profissional de saúde, né? Por qualquer pessoa, um familiar. Né? Um outro pensamento que leva a ele. Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular. Tem pessoas que são manipuladoras, mas a maioria não. Então, se ela está falando, se ela está dando indícios, isso é um pedido de ajuda. Só que ela não vai verbalizar, ó, me ajude porque eu quero cometer o suicídio. Ela não vai verbalizar dessa forma. Ela vai verbalizar dizendo que não aguenta mais, né? Que a família vai viver muito melhor sem ela, que ela é um peso. Então, assim, quem vai cometer o suicídio, ele dá índices, né? Ele mostra de alguma forma. Né? O que o suicídio, um outro pensamento que leva ao erro, que o suicídio é um ato de covardia ou de coragem. Né? O que dirige a ação auto-infligida é uma dor psíquica insuportável e não uma atitude de covardia ou de coragem. Né? Então a gente tem que entender esse sujeito com ideação suicida como um sujeito que sofre muito, porque ele não quer morrer, ele quer acabar com o problema dele. Né? E quem quer matar não se avisa, não avisa. Eu acho que esse é o maior erro, porque a pessoa com ideação suicida, ela está sempre avisando de uma forma ou outra. Eu acho que nós não estamos vendo. Ou estamos dando uma relevância menor a esse problema. E as pessoas que morrem, né, por suicídio queriam viver a vida de uma outra maneira, sem o sofrimento extremo que as leva a morrer, porque no fundo não querem morrer, apenas deixar de sofrer a desesperança vital que sentem. As pessoas que morrem por suicídio não têm liberdade, porque não podem escolher. Se elas pudessem escolher, elas escolheriam viver, mas sem o sofrimento. Essa é a grande diferença. Logicamente, essas pessoas que tentam o suicídio, que concretizam o suicídio, elas não conseguem ver saída. Né? Então, provavelmente, elas veem os problemas dela muito mais potencializados, ou por problemas psíquicos, ou por qualquer outra circunstância que estejam vivendo nesse momento. Mas elas queriam viver. Se pudesse ser feita uma pesquisa, obviamente, né, só nas tentativas de suicídio, você vai ver que o intuito delas não é morrer, é acabar com a dor, é acabar com o sofrimento. Porque elas não conseguem lidar com o sofrimento que a vida, que o viver traz. Porque todo mundo que vive em um momento ou outro da vida vai estar sofrendo. Só que essas pessoas, elas veem esse sofrimento muito mais potencializado. E como ajudar pessoas sobre risco, né, sobre o risco de suicídio? Né? O contato inicial é muito importante. Né? Você parar para ouvir esse sujeito. Né? E para ouvir atentamente ele. Né? Muitas vezes, essa escuta ela é feita numa clínica, né, ou no espaço público. Então, assim, ir para um lugar reservado, conversar com esse sujeito, dar atenção a ele. Porque se a gente for colocar aqui, em termos de hospital, a gente vai ver, os enfermeiros provavelmente, eles ouvem muito esse discurso, né, da tentativa do suicídio, ou do não aguento mais, não aguento ficar mais internado, se eu continuar internada, eu vou me jogar ou eu vou me matar. Eles veem muito esse discurso.
Então, pega esse sujeito, às vezes não precisa nem chamar psicologia. Só de você parar para ouvir esse sujeito, ele já vai estar feliz. Ele vai se sentir acolhido. Certo? Reservar o tempo necessário. E quando for ouvir esse sujeito, não procurar ouvir com o tempo. Eu tenho que resolver outras coisas, então eu vou te ouvir rapidinho. Não, se você se propõe a ouvir o sujeito que está com esse tipo de discurso, reserva um tempo para ele. Certo? Porque ele provavelmente vai precisar de um tempo maior do que qualquer outro paciente. Porque ele vai querer falar desse peso que ele está carregando, vai querer falar desse fardo. Né? E assim, o mais importante é ouvir esse sujeito efetivamente. Né? Conseguir esse contato e ouvir é por si só o primeiro passo, né, para evitar até o suicídio, a tentativa do suicídio. Né? O objetivo quando a gente vai ouvir esse sujeito que tentou o suicídio, é preencher uma lacuna, né, que é a lacuna da desconfiança. Porque esse sujeito está sempre desconfiado, ele está desesperado, ele tem uma perda de esperança. Né? Então, quando a gente se propõe, eu vou ouvir esse sujeito, você vai estar preenchendo essa lacuna desses espaços. Porque ele vai se sentir acolhido, ele vai ver que existem pessoas que se preocupam com ele. Né? E está sempre, né, ouvindo de uma maneira calma, aberta, sem julgamentos. Eu acho que esse é o principal. Não julgar esse sujeito que está com esse discurso. Porque ele já se sente julgado. Ele já se sente um sujeito de menos-valia. Imagine se a gente for colocar em cima dele os nossos julgamentos. Porque o meu julgamento é de acordo com a minha vida. A vida dele é outra. As vivências desse sujeito são outras. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E com os estereótipos, né? Com os pré-julgamentos em cima desse sujeito. É um covarde. Não vê a vida boa que tem. Você acha a vida dele boa, mas ele mesmo não. Porque ninguém sabe o que está por trás dessa atitude. Então, como ajudar a pessoa sob o risco de suicídio? Ouça com cordialidade, né? Trate com respeito. Eu acho que o respeito é a base de todas as relações. E com uma pessoa fragilizada, ele tem um poder muito grande. Empatia com as emoções. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Perceber que a dor dele é dele. É daquele sujeito, é daquele paciente. Mas que você consegue, né, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele desespero. Né? E cuidado com o sigilo. Gente, quando a gente se propõe a ouvir alguém que está com problema, independente da sua profissão, né, se o outro está falando, ele está confiando em você. Não é algo que depois você vá repassar, né, ou vá colocar nos corredores. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Cuidado com o sigilo, porque se essa pessoa está falando, é porque ela está confiando. Certo? E sim, se você vê que ela precisa de ajuda, né, falar para ela que você vai pedir ajuda, né, para ela, mas colocar tudo, né, às claras. Porque esse sujeito ele já é muito desconfiado. Se a gente for ter atitudes que não são trabalhadas com eles, ele vai ficar muito mais desconfiado. Então, como se comunicar com essa pessoa, né, que está nessa tentativa do suicídio, está com esse plano ou ideação suicida? Né? Ouvir com calma, atentamente, tentar entender os sentimentos dessa pessoa. Que desespero é esse? Será que não existe outra saída para isso? Tentar trabalhar um pouco com ela. Dar mensagens não verbais de aceitação, respeito. Tem hora que a gente não precisa falar nada. Só ceder os ouvidos, né? Só ceder a atenção já é uma grande coisa. Né? Expressar o respeito pela opinião e os valores dessa pessoa. Volto a dizer, não julgar. Porque a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos. Porque os julgamentos são baseados na nossa história de vida. Mas a história de vida da pessoa que está com ideação suicida é outra. Conversar com essa pessoa honestamente, de forma autêntica. Né? Mostrar preocupação, seu cuidado e afeição com ela. Certo? E focalizar os sentimentos das pessoas. E mostrar para esse sujeito que ele tem pontos positivos, que a vida dele tem pontos positivos. E que esse momento que ele está passando é um momento pontual. E que sim, merece ajuda. E como não se comunicar? Se a pessoa está falando, evita interromper. Deixa que ela conclua o pensamento dela.
né? Mostrar que está chocado ou muito emocionado com o que esse outro está fazendo. Nada disso vai ajudar esse sujeito. Porque ele já está emocionado o suficiente, ele já está fragilizado o suficiente, né? Dizer que você está ocupado, que não tem tempo. Gente, todo mundo tem um tempo para ouvir, né? Quando a gente quer ser ouvido, a gente não procura algumas pessoas, né? Se coloque no lugar dessa pessoa que está precisando falar, né? Fazer o problema parecer trivial. Ah, é besteira, deixa disso, vai passar. Ela já ouviu de muita gente isso. Já ouviu da família, já ouviu de alguns amigos. Não é isso que ela precisa, né? É tratar o paciente de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade. Ah, besteira. Você não está vendo que você consegue? Deixa de ser fraca. A pessoa já se sente fraca. Você só está tornando esse sujeito ainda mais fragilizado, né? Dizer que simplesmente tudo vai ficar bem. Ah, se preocupa não, tudo vai ficar bem, vai passar. Eu não sei a dor desse sujeito. Será que vai passar? Será que não tem outras coisas por trás dessa fragilidade? Fazer perguntas indiscretas, né? Esse não é o momento. E emitir julgamento, que é certo, que é errado, tentar doutrinar esse sujeito. Esse sujeito que tenta optar com ideação suicida não é por falta de fé, não é por falta, às vezes, até de acreditar, mas ele já está cansado e está desesperado. Eu acho que esse é o ponto principal, é o desespero, é não encontrar solução para os problemas dele. Então, as pessoas que pensam sobre suicídio, em geral, elas falam sobre isso, como eu já disse. E existem alguns sinais que a gente pode procurar na história de vida desse sujeito e do comportamento dela. Tá, pessoas que tentam suicídio e não conseguem, elas vão tentar futuramente. Então, se você for investigar o histórico desse sujeito, ele já tentou em algum momento da vida. Ou tem comportamentos, né, que a gente não vai dizer que são suicidas, mas são comportamentos irresponsáveis, que comportamentos de alto risco. E esses sinais indicam que determinada pessoa tem risco para o comportamento suicida. Então, a gente deve ficar atento a alguns deles. Por exemplo, pessoas que são muito retraídas, né? Uma inabilidade para se colocar com as famílias e com amigos, pouca rede social. Ou seja, aquelas pessoas que são mais isoladas, que você vê, que às vezes a gente diz, é meio estranho, né? Essa pessoa pode ter, sim, um risco potencial, né, de uma ideação suicida. Doença psiquiátrica, como eu falei, doenças mentais, né, o alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, né, irritabilidade, pessimismo, depressão, né, podem ser características de pessoas que têm ideação suicida. Mudança no hábito alimentar do sono, né, pessoas que, de repente, gostam de comer e param, né, com esse processo, com essa questão da alimentação, ou passam a dar menos valia a esse processo, ao sono, dormem muito pouco ou dormem muito. Então, todas essas são pessoas que têm risco potencial, né? Tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de sentir-se sem valor ou com vergonha, né? São pessoas que acham que tem menos valia. Perda recente importante, entendendo perda como morte, divórcio, separação, tudo isso são situações críticas, certo? Que dependendo da pessoa, pode levar alguém a ter uma ideação suicida. Histórico familiar de suicídio. Então, a gente vai ver, né, dentro dessas pessoas que têm tentativas de suicídio, pode ter ocorrido na história desse sujeito outros membros da família que agiram, que tiveram o mesmo comportamento, né? Desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, de organizar documentos, escrever testamento, né? Tem pessoas que quando vão cometer o suicídio, tentam organizar tudo. Vou deixar tudo organizado, vai estar tudo dentro de uma pasta, se acontecer isso, procurem tal coisa. A gente tem que olhar com cuidado para esse sujeito, né? Sentimento de solidão, impotência, desesperança, né? Como eu falei lá no início, um dos aspectos também é a migração. Se a gente for levar em conta, né, até alguns funcionários do HU que vieram de outros estados, né, tão longe da família, pessoas que não conseguem lidar com isso, podem passar a apresentar um comportamento depressivo e dentro desse comportamento depressivo, né, ter pensamentos suicidas, né?
porque não conseguem lidar com esse afastamento. A gente tem que entender que cada pessoa reage diferente às situações da vida, né? Tem pessoas que lidam muito bem, né, que conseguem ver mais pontos positivos do que negativos. Nossa questão, vou mudar, vou viver outras histórias, e tem pessoas que não conseguem lidar com isso, né? Sentimentos, né, de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida. Algumas pessoas, não todos, que cometem o suicídio, elas deixam uma carta, né, se despedindo ou culpabilizando, não sei, né? Mas elas estão ali mostrando para a família ou para os amigos que ela teve um motivo e que para ela aquele motivo foi tão forte que levou ao suicídio. Doença física crônica, limitante ou dolorosa, né? E menção repetida de morte ou suicídio, né? Essas são pessoas que têm risco, né, com relação à ideação suicida e até a concretizar esse fato. Então, como lidar com o paciente, né? Existem essas pessoas que têm baixo risco de suicídio, pessoas que têm os pensamentos suicidas, de eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto, mas ele não faz plano. Ele não leva esse pensamento suicida ao próximo passo, que é o plano. Então, o que a gente pode fazer por esse sujeito? Oferecer o apoio emocional, né? Tentar trabalhar sobre esses sentimentos suicidas, né? O que está acontecendo, né? O que está levando a essa pessoa a esse tipo de sentimentos, a esse tipo de pensamento. Focalizar os aspectos positivos desse sujeito. Mostrar que essa pessoa já conseguiu resolver problemas anteriores sem ter necessariamente que recorrer a um fato assim, né? E assim, encaminhar se for necessário. Nem todas as pessoas que têm pensamento suicida, elas precisam de um acompanhamento. Mas eu acho necessário, pelo menos, né, que essa pessoa seja vista por um profissional de saúde mental, né, para que ela tenha um espaço mais adequado para falar sobre os seus problemas, para se colocar. Pessoas com médio risco de suicídio são pessoas que passam do pensamento para o plano. Elas, além dos pensamentos, elas vão ter planos. Elas, o que eu posso fazer? Eu vou me jogar do 10º andar, eu vou cortar os pulsos. Elas já conseguem imaginar, fazer planos, elaborar, né, esse desejo, né, suicida, esse ato suicida. Né? Então, novamente, oferecer apoio emocional, trabalhar esses sentimentos, né, focalizar os aspectos positivos, certo? E focalizar também esse sentimento de ambivalência, porque a pessoa que está com ideação suicida, ela está ambivalente. Uma hora ela vai dizer que quer viver, outra hora ela vai dizer que quer morrer. Então, mostrar para ela que ela está nessa ambivalência. E para procurar, a partir do médio risco, já tem que estar realmente sendo acompanhado por um psiquiatra, por psicólogos, né, por uma equipe multidisciplinar, para que possa oferecer ajuda, né, e para que esse desejo de viver ele se fortaleça. Né? E explorar alternativas para o suicídio. Então, o que você pode... Né, você não precisa se matar para resolver o problema. Né? O problema ele vai ter uma solução. E às vezes tem solução por si mesmo, que a gente não precisa fazer nada. Mas esse sujeito ele não consegue ver assim ainda. Então, explorar essas alternativas. Né? Às vezes, por exemplo, um enfermeiro que está atendendo uma pessoa que está com esse discurso, com esse plano suicida, né? Faça um contrato com ela, negocie, né? Para reforçar o vínculo do paciente. Extrair uma promessa desse indivíduo de que ele não vai fazer nada, né? Que ele vai esperar, que vai esperar um auxílio, que vai esperar o tratamento, né? E assim, comunicar a equipe de saúde, certo? O objetivo é ganhar tempo, até para que essa pessoa consiga uma ajuda especializada. Né? E para que essa ajuda especializada ela possa também ter um efeito. Porque nada acontece da noite para o dia. Então, assim, se o paciente começa a ser atendido pelo psiquiatra, começa a ser medicado, vai ter um tempo para que essa medicação possa fazer efeito. Né? Ser atendido por um psicólogo, vai ter um tempo para que ele consiga aderir ao processo terapêutico, para ele consiga realmente entrar em processo terapêutico e a partir daí surtir os efeitos necessários. Né?
E uma coisa que é primordial é o contato com as famílias e amigos, certo? Lógico, com a autorização desse sujeito. Porque a família é a pessoa que está mais próxima dele, ou nos momentos mais delicados. E a gente realmente tem mais trabalho do que com a família, mas a família, né, em alguns momentos de maior estresse ou de maior delicadeza, é quem está perto desse sujeito. E os pacientes com alto risco, né? Ele já tem um plano definido, já tem e-mail, já sabe quando vai fazer, já está muito bem elaborado tudo isso. Então, esses pacientes é que realmente despertam uma preocupação muito maior. Então, estar sempre junto dessa pessoa, nunca deixá-la sozinha, né? Realmente tirar de casa faca, pílulas, revólver, veneno, tudo que essa pessoa possa fazer mal para ela mesma, você tem que tirar de perto. Porque qualquer coisa vai ser motivo para essa pessoa realmente concretizar o ato. Né? E explicar para esse sujeito que está tirando tudo isso no intuito de protegê-lo. Porque ele vai ver, né, que nada mais vai estar como era antes, vai ter sempre alguém junto. Então, tudo isso é um intuito de proteção. Novamente, fazer um contrato para ganhar tempo, para que essa pessoa consiga ser atendida, informar a família, né, como eu já falei, e realmente encaminhar para um serviço especializado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar um pouquinho de suicídio. Né? Se vocês tiverem perguntas, né, a fazerem, fiquem à vontade. Porque, na realidade, ele não encontra solução, ele não vê alternativa. Ele quer, sim, um fim do sofrimento, só que ele não consegue, diante do desespero, ver que existem outras soluções. Então, a solução primária para ele é acabar com o sofrimento. Pronto, eu vou acabar me matando, eu vou parar de sofrer, ninguém vai mais sofrer comigo e eles vão viver melhor sem mim. Esse é o pensamento de uma pessoa com ideação suicida. Renata, me tira uma dúvida. O suicídio pode ser tentado hoje e daqui a 6 meses? Pode sim. Porque se a pessoa não for tratada, se essa não tiver, ou aquele problema não tiver sido solucionado, ele pode sim tentar um suicídio várias vezes. Eu, particularmente, sou psicóloga, mas dentro do meu convívio social de amizades, Pode continuar. dentro do meu convívio social de amizades, eu tenho pessoas que já tentaram suicídio mais de uma vez. Né? Então, às vezes a pessoa está com um problema X, não está vendo solução, tentou. Resolveu aquele problema, às vezes surgiu outro. Né? Então, assim, são pessoas que têm uma fragilidade emocional maior. Então, assim, às vezes ela não consegue, os problemas podem ser diferentes, mas ela não consegue ver de pronto essa solução. A solução seria tirar a própria vida e acabar com tudo. Aconteceu um problema psicológico da minha mãe, de uma cirurgia que não foi muito bem sucedida, que ela começou a apresentar aquelas frases que prefiro estar morta, não posso fazer nada, sou um peso morto. E aí ela teve um breve acompanhamento psicológico, começou a tomar uns antidepressivos e tal, ela parou muito com isso, ela chorava muito e tal. E aí com o tempo ela diminuiu bastante essa questão. E isso, assim, de certa forma, me preocupa ainda até hoje, principalmente você tocando, porque foram todas as frases que minha mãe sempre ficava repetindo. E assim, hoje minha mãe apresenta um problema sério de memória devido à ausência de uma vitamina que ela precisava ter tomado nessa época da cirurgia dela. E assim, ela não apresenta mais essas perguntas, mas ainda há um risco sobre essa questão? Eu acho que todas as pessoas com doença incapacitante que não está sabendo lidar com esse processo de adoecimento, né, ela sim apresenta um risco. Lógico, me parece que está minimizado, que ela está medicada, né, ela fez um acompanhamento. Só que do ponto de vista psíquico, eu particularmente acho interessante as pessoas que têm um problema crônico, né, que leva a uma incapacidade, serem acompanhadas por um psicólogo. Porque aquele é o espaço onde ela vai poder se colocar, vai colocar as fragilidades,
vai colocar os medos, e tudo isso vai ser trabalhado, né? Vai ser trabalhado com essa pessoa outras perspectivas, que às vezes a família não sabe fazer. Né? A família, às vezes, não consegue ouvir essa pessoa falando essas frases e vai dizer, não, vai passar, calma, tenha paciência. Mas a pessoa não está mais com paciência. Né? Porque a dor dela, a dor daquele momento é uma dor muito grande. E há um desespero de se ir ali. Eu estou doente, o que eu vou fazer agora? Né? Não tem cura. O que eu vou fazer? Né? Se a gente pensar num paciente que está com Alzheimer inicial, o Alzheimer ele não tem cura. Né? Então, está no início e ela sabe, se ela for estudar sobre a patologia, se ela for ver o que traz, ela sabe que o fim dela é um fim muito difícil. Então, tem pessoas que apresentam problemas de Alzheimer, né, que levam a uma cronicidade, e dentro dessa cronicidade, uma dependência física muito grande, né, eles podem, sim, tentar suicídio. Lógico que se eu for falar de um paciente com Alzheimer, ele vai tentar esse suicídio até um ponto, porque depois ele não vai mais nem lembrar de como faz. Porque ele não lembra mais nem como comer, né, não tem mais a memória de coisas do nosso cotidiano. Para comer eu tenho que pegar o garfo, botar na comida, levar a boca, ele não pensa sobre isso, não. Então, algumas patologias, né, por exemplo, o paciente deprimido. Quando ele está seriamente deprimido, provavelmente ele não vai tentar o suicídio. Quando ele começou a ser medicado e ele teve uma pequena melhora, esse intervalo entre uma melhora legal e o profundamente deprimido é que é a tentativa de suicídio. Que é como se ele tivesse forças, né, para cometer um ato que ele queria. Então, quando ele começa a ser medicado, ele tem que ser olhado também com muita cautela. Como conseguir fazer para criar ajuda? Dando apoio, estando do lado, ouvindo. Porque às vezes, na realidade, esse sujeito ele quer ser ajudado. Ele não sabe como fazer. Ele não sabe como resolver o problema. Então, assim, é estar do lado, é dar o apoio, é dizer que quer ajudar, que você está ali para ajudar esse sujeito, né? Que ele vai ver em você, né, alguém de confiança. Então, assim, uma das melhores formas, do meu entender, seria sentar junto, ouvir, ter tempo para aquela pessoa, dar esperanças a ela, estar sempre junto, tendo tempo para ela. Exatamente. Porque eu acho que o que acontece no nosso dia a dia, a nossa vida é muito corrida. Parece que ninguém tem tempo mais para nada. Né? Então, assim, e quando a gente está em casa, a gente às vezes não está nem com a pessoa que está do nosso lado. A gente está fazendo inúmeras outras coisas. É que a gente chega em casa, vai fazer um trabalho, vai entrar na internet, vai ver as redes sociais, vai ver tudo. E às vezes a pessoa que precisa de ajuda está aí do teu lado e não sabe verbalizar que precisa de ajuda. Não sabe dizer, me ouça, me escute, eu preciso falar. Porque nem ela tem essa noção. Porque o desespero dela é muito grande. Renata, o suicídio poderia ser visto como uma questão hereditária? Na realidade, a doença mental em si, ela tem componente hereditário. Se você pensar num paciente que tem depressão, a probabilidade do filho dele vir a desenvolver um processo depressivo é maior do que a população em geral. Então, se eu levar em conta os pacientes com transtorno mental e a tentativa de suicídio, eu poderia dizer que sim. Porque não é o suicídio o componente hereditário, mas a doença mental. Eu faço essa pergunta porque aconteceu no caso da família de um amigo meu, e o avô, foi a avó dela, chegou a cometer suicídio. E hoje, um parente mais próximo dele, se não me engano, é um irmão ou irmã, tem apresentado indícios. Ela, inclusive, pediu a ajuda dele, inclusive, ela está sendo tratada hoje com psicólogos. E ela, se eu não me engano, já tentou cometer o suicídio tomando medicamentos, vários medicamentos ao mesmo tempo. E por isso que eu fiz essa pergunta minha, se seria um problema talvez hereditário também essa questão do suicídio. Tem que ver na realidade o que está por trás disso. Esse primeiro parente, ele tinha um transtorno mental, uma doença psiquiátrica por trás? Provavelmente o que está por trás disso é uma doença psiquiátrica. Né? E acontece muito, você vê muitas famílias, né, que o pai se matou, de repente o filho também se matou. Agora sim, dizer que o ato do suicídio é hereditário, não tem como dizer isso. Né? Tem que ver o que está por trás disso, se é um transtorno mental, uma dependência química,
Mas provavelmente, o que acontece? Essas pessoas elas conviveram. E a forma de ver o mundo pode ser parecida. Né? Com a desesperança, uma tristeza maior. Então, acaba vendo no suicídio a única solução. Quando você falou sobre a questão da sensibilidade, pode-se dizer que qualquer coisa realmente ela leva para esse lado, vai somando isso. É isso que eu estou dizendo, depende do sujeito. Tem sujeitos que veem o mundo de uma forma mais difícil, né? Mais delicada. Então, tudo acaba sendo um potencializador. O que para mim é algo trivial, né? Eu me mudei para Maceió, cerca de 1 ano e meio, eu consigo lidar com isso bem. Outras pessoas não têm essa facilidade. Vêm nessa mudança, né, mudança de estado, afastamento da família, como algo muito penoso. Né? Eu consigo lidar melhor com isso. A minha estrutura familiar, a minha estrutura psíquica me permite isso. Outras pessoas têm uma dificuldade maior. O apego, então tudo isso depende muito da forma como esse sujeito vê o mundo, como ele vê as relações e os problemas. Né? Algumas pessoas vão ver que tem problema, eu tenho um problema, mas eu vou conseguir resolver. Tudo beleza, eu vou conseguir. Pode ser até um pouco mais difícil, mas eu vou conseguir. Outros veem um problema e travam. Olham para aquilo e dizem assim, não vou conseguir resolver nada, nada vai dar certo, está tudo muito complicado, para mim é tudo mais difícil. Está muito ligado também à forma desse sujeito ver o mundo. Um exemplo que você deu, na verdade, uma frase de uma pessoa, se você puder voltar. Caiu aqui. Tem uma frase que eu vi você mostrou uma frase aqui de uma pessoa que ela faz parte de uma espécie de apego, né? Que é depois do suicídio. Eu vou até pegar a frase dela. Ela é uma mãe de um menino de 18 anos que cometeu suicídio na Espanha. Né? Essa frase, né, é Cecília Borràs. Ela é presidente do Instituto do Depois do Suicídio, uma associação de sobreviventes. O filho dela, ela é psicóloga. O filho dela, com 18, 19 anos, ele cometeu suicídio, né? E ele está naquele quadro de pessoas que, né, ninguém não queria dizer que cometeram suicídio, que tem um número pequeno. Pessoas que nunca demonstraram, né, ou verbalizaram de alguma forma. Esse ponto que eu ia tocar. Nesse sentido, ele tem aqui um exemplo de pessoas que cometeram e não conseguiram concretizar. Ele concretizou. Antes disso, justamente pela questão dos sinais, a gente não consegue identificar muito bem. A gente está conversando com uma pessoa que ela está aparentemente bem. Mas 2 horas depois, até, não vem dizendo outro dia, né? 2 horas depois, ela tem um gatilho que a gente chama. Tivesse justamente um estopim. Sim, vai ser mas existem pessoas que procuram ajuda sem precisar de ninguém que Sim, existem pessoas que se incomodam com a própria tristeza. Eu não estou bem, essa não sou eu. Eu estou triste demais. Não seria uma procura rotineira de um psicólogo para conversa? Pode ser. Não, pode ser para um psicólogo. O psicólogo vai avaliar, vai encaminhar para o psiquiatra, se for o caso. Né? Ou até para. E assim, a gente vê muito o CVV, que é o Centro de Apoio a Pessoas que Tentam Suicídio, né? Ou com Ideação Suicida. Né? É um centro que a pessoa liga, né, quando está nesses momentos de desespero, e tem pessoas qualificadas do outro lado para dar esse sujeito a não cometer esse ato. Né? Se eu não me engano, é o CVV, né? Que existe no Brasil inteiro. Né? É uma ONG. Né? Eu citei exatamente pelo Facebook um vídeo de um bombeiro ajudando a convencer. Exatamente. Porque aquela pessoa, para você ver, ela não quer morrer. Ela quer a solução de um problema. Só que ela não vê solução. Ela está tão, eu vou utilizar esse termo, perdida ou descompensada, que ela vê isso tudo nebuloso. Uma pessoa que está com depressão, eu costumo fazer esse paralelo. A gente vê tudo colorido, né? As cores. A pessoa que está com depressão é como se tivesse tudo nublado. Tudo acinzentado. Então ela não consegue ver solução para um problema que às vezes para outra pessoa é um problema até trivial. Mas para ela é um problema muito grande. Antigamente, eu publiquei muito dessa palavra.
pessoa chega por exemplo, para ter uma conta, um prédio, fica muito tempo lá e começa a te dar ajuda e começa. E ela fica. Aí chega a televisão. Não, chega a televisão, chega a câmera, chega a reportagem, chega muita coisa e ela acaba não indo. Aí não tem não, ela está querendo chamar atenção. Não, às vezes não. Porque aquilo ajudou ela a não cometer pecado. Aquele ato de desespero. Talvez a atenção para o problema dela. Exatamente. Ela se não está vendo que eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Exatamente. E ela não pula. Exatamente. Eu usava o termo assim, Mas todo mundo, mas todo mundo que tenta ou concretiza o suicídio, pelo menos 90%, 95%, ele deu indício. E aqueles 3 caras lá que eu acho que ficam, pô, não quero convencer, não. Espero que não. Eu espero que não, né? Porque é muito. A cena de alguém que pula é muito triste. Né? Eu já vi a pessoa pulando e assim, é horrível. Mobiliza muitos curiosos, tudo, mas é você ver o sofrimento no concreto. Literalmente. O desespero é tão grande daquele sujeito. Eu já presenciei. Né? Então, assim, é você colocar no concreto um sofrimento que não cabe mais naquele sujeito. Então, é a única solução para o problema dele. Tem um primo de segunda terceira da minha esposa que ele tentou suicídio quando o fogo entrou no corpo. E aí ele ficou, viu ainda que ele ficou debilitado na cama e aí começou a tomar antidepressivo e tal. Tentou novamente cometer suicídio com faca. A mãe estava tendo já que amarrar já ele na cama e ele acabou falecendo por infecção. Por infecção devido às queimaduras ainda, e aí não teve solução, acabou morrendo por infecção, mas ele tentou com faca, ele tentou, se não me engano, com medicamento, ele tentou com fogo no corpo. Foi a primeira tentativa dele, com fogo no corpo, como vamos dizer, 90% do corpo dele. Imagine só alguém infligir para si mesmo a dor. É isso que tocar fogo significa. Estou colocando um menino na dor, que às vezes a dor emocional. Eu falei, dentro dos aspectos psiquiátricos, do paciente borderline. Borderline é um transtorno de personalidade limítrofe. Então, muitas vezes esse paciente com esse transtorno, ele se importa muito, porque ele tenta impingir, a dor emocional dele é tão grande, que ele quer colocar no corpo essa dor emocional, como se tivesse que tirar da psique e do emocional dele e botasse no corpo. Pronto, agora a dor é real. O fogo é muito isso também. Ele colocou o fogo no próprio corpo, ele colocou externalizou a dor dele. Só que o efeito foi muito pior, porque as consequências foram muito piores. Isso acontece muito, paciente que toma chumbinho, né, aquele veneno de rato. Tem pessoas que tomam aquilo, mas não morrem. Ficam com uma sequela muito grave. Né? Aí mobiliza toda uma rede da família, aspecto econômico, né, fica desestruturado, porque não é fácil você cuidar de um paciente com sequelas. Né? E a família olha para aquele sujeito, ele provocou isso. Porque a família também está inserida nessa desestrutura. Né? E às vezes ela não consegue lidar com aquele sujeito. E acaba até piorando a situação dele, dizendo que ele mesmo causou aquele você está assim porque você merece. Você que provocou isso. Agora tem que aguentar. E não é assim. Né? Porque a gente tem que entender que a família também ela é um paciente, se a gente for tratar de aspectos mentais, né? De transtornos mentais. A família também é o paciente. Porque quando o paciente vai para a consulta com um psicólogo ou psiquiatra, ele leva toda a família com ele. Então ele vai falar das histórias com o pai, com a mãe, com os primos, com o namorado, ele vai levar todo mundo. Então, quando a gente atende alguém, a gente não atende apenas aquele sujeito. A gente trabalha com a verdade dele, mas atende toda a família, mesmo sem ver ninguém. Porque a mudança de comportamento do meu paciente vai interferir numa mudança de comportamento para a família dele. E às vezes a família também não sabe lidar com isso. Essas mudanças de comportamento. Esse é um ponto também que era legal falar sobre isso. Quando eu falei sobre a questão do vídeo que eu falei, eu conversando com ele, eu falei,
conseguiu, ele percebeu que ela era uma aluna boa para ele, conversou com ele gentilmente, as duas professoras se aproximando, não daquele jeito que a gente acostuma ver que é morrendo. Todo filme, né? Isso, eles foram lentamente, pegaram ele, voltaram. Ou seja, ele conseguiu, a gente pode usar porque ele conseguiu sobreviver mais um dia, não sabe se ele vai tentar depois ou não. Eu acho que é bem isso, é por mais um dia, até que esse paciente consiga se equilibrar, né? Sair desse momento de desespero, né? Para voltar a viver como vivia antes. Bom, então eu quero perguntar o seguinte: será que quem participa desse tipo de processo, do bombeiro, na polícia, é um cara que está preparado para isso? Teoricamente, teria que ter uma pessoa preparada para isso. Porque você acaba tendo que negociar com esse sujeito a própria vida dele. Então não é qualquer pessoa que tem habilidade para isso. Não pode ser alguém que é truculento, sai daí, senão, né, a gente vai te tirar a força. Não pode ser assim. Tem que ser alguém que tenha habilidades, que tenha até conhecimento do ponto de vista de saúde mental, de negociação. Né? Existem cursos dentro do pessoal do bombeiro, da polícia, né? Existem cursos de negociação e de estratégias. Né? Quando eles, até no próprio curso de formação, se eu não me engano, eles devem receber algum treinamento nesse sentido. Porque principalmente o bombeiro, ele lida muito com tentativas de suicídio. Pessoas de alto de prédios, né, de pontes, né, tem muito disso. Bom, eu agradeço imensamente pela palestra, foi bastante esclarecedora, foi muito boa mesmo. Eu acho interessante esses temas, porque são temas que a gente lidar no nosso dia a dia. Aconteceu, por exemplo, uma palestra sobre epilepsia uma vez aqui, com o Dr. Fernando Gameleira, e meses depois a gente ajudou, digamos assim, a socorrer uma paciente que estava tendo epilepsia dentro do hospital. E aí você falando sobre essa forma de como auxiliar a pessoa que tem tendência, digamos assim, suicídio, a gente pode se auxiliar, pode ajudar, pode chegar junto, pode ouvir, pode tomar um melhor cuidado com essa pessoa. Eu agradeço imensamente pela palestra e pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite, né? Estou disponível aí para quando vocês quiserem algum outro tema. Né? Espero que vocês tenham gostado e que isso de alguma forma auxilie, né, a ajudar as pessoas que estão passando por esses problemas. Eu acho que esse é o intuito, né? Principalmente se a gente fala em psicologia, em saúde mental, é ajudar esse próximo. Né? Então, eu acho que esse é o objetivo e espero que alcançar. Né? E obrigada a todos. Com certeza alcançou. Nós é que agradecemos. Obrigado.